Olá, crianças! Eu espero que vocês estejam todos bem e seguindo todas as recomendações que a gente tem feito aqui para vocês por todos esses dias. Se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, não deixem de fazer isso agora mesmo. Aproveitem e ativem o sininho para sempre serem notificados quando uma nova aula surgir por aqui. Bom, para a aula de hoje, eu preparei para nós treinarmos as posições de pés. Sim, nós treinamos lá na aba algumas posições, mas eu vou apresentar aqui para vocês todas as posições que nós geralmente trabalhamos no balé, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, crianças, então vamos iniciar pela sexta posição. A sexta posição é quando nós unimos um pé ao outro e nós geralmente trabalhamos na iniciação. Lá na aba a gente utiliza muito a sexta posição, tanto para os meninos quanto para as meninas. A sexta ela é muito utilizada para a gente iniciar os movimentos, primeiro aprendê-los de maneira en dedans, para depois aprender en dehors. Então, por exemplo, a gente faz muitos élevés na sexta posição, a gente usa bastante no aquecimento, tá bom? E também usamos bastante em sequências de neoclássico, contemporâneo, tá bom? Então são essas sequências e várias outras aí possibilidades de utilizarmos a sexta posição. Depois dessa posição a gente passa para a primeira, é quando nós deixamos os nossos calcanhares unidos e afastamos os pés, tá? Os dedos. O que é importante? Ó, a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo. Então, eu sempre falo isso para vocês. Vocês são crianças e não tem necessidade de querer abrir, né? Fazer tudo de uma vez. A gente tem que ir aos pouquinhos. O que é necessário é o seguinte, a gente sempre precisa melhorar a cada aula, né? Mas a gente não precisa fazer tudo de uma vez só. Então, primeiramente, a gente afasta dentro da naturalidade, vamos colocar assim, da naturalidade do nosso corpo. E aí, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai afastando, a gente vai abrindo mais, rodando mais, né, a nossa perna para fora, tá? Por quê? A primeira posição é uma posição en dehors, assim como as outras, que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? E o en dehors a gente trabalha a partir aqui do quadril, tá? Então a gente precisa girar o osso que tem aqui na nossa perna, né, que se chama fêmur. A gente gira para então fazer uma rotação do joelho também para fora e do tornozelo, tá? Então, uma série de coisas que a gente vai trabalhando aos poucos, tá bom? Então, fixa aqui. Essa é a primeira posição. A segunda posição é a seguinte, a gente afasta um tandi e eu apoio meu pé no chão. Então, essa é a segunda posição. Então, eu fico com o meu peso exatamente aqui, equilibrado, tá? Eu não posso estar com o peso nem em uma perna e nem na outra. E, geralmente, a distância que eu deixo entre o pé e o outro é a distância de um pé meu, como se tivesse um pé meu aqui entre as minhas duas pernas, tá bom? Essa é a segunda posição. A terceira, eu passo sempre aqui, ó, eu estendo a ponta e a terceira eu trago o meu pé um pouquinho mais à frente aqui, ó. Eu encosto o meu pé da frente no arco do pé de trás, mantendo sempre o en dehors. A pontinha dos meus pés estão sempre para fora, tá bom? Então ele tá aqui. Então eu não fecho muito na terceira posição. Geralmente é até aqui que a gente tem trabalhado lá na aba. Vocês se lembram disso, né? Então, principalmente as crianças das turmas mais velhas, de 9 anos, elas trabalham até aqui, por enquanto, a terceira posição, tá? Da terceira posição, a gente vai para a quarta. Então, a perna da frente, ó, ela estende e eu coloco ela aqui na frente. Então, deixa eu fazer aqui, né, de
em diagonal para vocês verem melhor. Então, ó, minha perna tá aqui na terceira. Eu estendo e apoio o meu calcanhar lá na frente. Então, eu também não vou com a perna muito longe, tá? Então, essa é a quarta posição. O meu peso também tem que estar exatamente distribuído. Eu não posso estar em cima de uma perna e nem da outra. Se a minha perna fica muito afastada, depois eu tenho dificuldade na hora de fazer algum movimento. Então, eu preciso estar numa distância que eu consiga sair daqui para fazer uma outra coisa, qualquer que seja, tá? Então, essa é a quarta posição. E da quarta, a gente vem para a quinta posição, né? Que é aqui, ó. A quinta, eu estendo e eu fecho uma perna exatamente na frente da outra. Então, essa posição é a que exige mais da gente, mais tempo de trabalho. Então, lembrando sempre, a gente precisa respeitar o nosso tempo de dança, o nosso tempo de aula e os limites do nosso corpo, tá bom? Caso a gente não respeite, a gente pode ter sérios problemas no joelho, no tornozelo, no quadril e inclusive na coluna, tá? Então, essa é a quinta posição que eu estou apresentando aqui para vocês. É isso, crianças. Essas são as posições de pés. É importante ficar sempre atento para aquilo que eu falei. Respeitar os limites do nosso corpo, tá bom? A gente vai trabalhando essas posições conforme o nosso tempo de aula, tá? Sem pressa, tá bom? Mas com dedicação sempre, tá? E não se esqueçam de seguirem a aba lá no Instagram e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou com saudades. Um beijo e até lá!